Existe um momento na vida de qualquer homem que começa a observar a própria mente em que uma verdade silenciosa aparece. Nem tudo que abala você tem o tamanho que parece ter. Às vezes, é só uma frase, um comentário seco, uma resposta que demorou mais do que você esperava, um olhar que talvez nem tenha sido intencional, um tom de voz um pouco diferente. E de repente, aquilo começa a crescer dentro de você. A cena passa uma vez pela sua cabeça. Depois, passa de novo. Você tenta ignorar, tenta dizer para si mesmo que não foi nada, tenta seguir o dia normalmente. Mas alguma coisa ficou ali, como uma pequena pedra dentro do sapato da mente. E o que mais incomoda não é apenas a sensação. O que mais incomoda é perceber como algo tão pequeno conseguiu chegar tão fundo. Você começa a se perguntar, por que isso mexeu tanto comigo? Por que essa palavra ficou? Por que essa atitude me tirou do centro? Por que eu reagi antes mesmo de entender o que estava acontecendo dentro de mim? É aí que começa uma reflexão mais profunda, porque talvez força não seja aquilo que muita gente imagina. Talvez força não seja parecer frio por fora, falar pouco, esconder tudo e fingir que nada alcança você. Talvez força também não seja reagir a tudo, responder na hora, se defender de cada crítica e provar que ninguém pode tocar em você. Essas duas formas, no fundo, ainda podem ser prisão. Uma reprime, a outra explode. A verdadeira força é mais sutil. Ela nasce quando você começa a entender o que acontece dentro de você antes da reação tomar conta. Ela aparece quando você percebe que não é o acontecimento sozinho que define sua dor, mas o significado que sua mente atribui a ele. Carl Jung dizia: "Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou aquilo que escolho me tornar." Essa frase muda completamente o centro da vida. Ela tira o poder absoluto dos acontecimentos e coloca sua atenção em algo mais importante: a forma como você se relaciona com o que acontece. Antes de continuar, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreva no canal O Grande Estoico. Isso ajuda muito o canal a crescer e também mostra que você está escolhendo fortalecer sua mente com sabedoria, disciplina e consciência. Fique até o final, porque esta mensagem pode mudar a maneira como você interpreta rejeições, críticas, silêncios, provocações e situações que antes conseguiam tirar sua paz com facilidade. Número 1. O que acontece não tem o mesmo poder sobre todos. Você provavelmente já acreditou que aquilo que machuca você são as atitudes das pessoas, as palavras que elas dizem, a ausência quando você esperava presença, a frieza quando você queria acolhimento, a crítica quando você precisava de apoio, o desrespeito quando você tentava manter a calma. E olhando de fora, parece óbvio. Alguém fala algo duro, a raiva sobe. Alguém se afasta, você sente como se uma parte sua tivesse sido deixada para trás. Alguém ignora sua mensagem e uma tensão silenciosa aparece, como se seu valor tivesse acabado de ser medido pela resposta de outra pessoa. Mas observe com atenção. Se o acontecimento sozinho tivesse poder absoluto, todos reagiriam da mesma maneira diante das mesmas situações. E isso não acontece. Duas pessoas podem ouvir a mesma crítica. Uma fica destruída por dias. A outra escuta, filtra o que faz sentido e segue em frente. Duas pessoas podem ser ignoradas. Uma transforma aquilo em prova de rejeição. A outra entende que talvez a pessoa esteja ocupada, distraída ou simplesmente vivendo a própria vida. Duas pessoas podem passar pelo mesmo atraso, pela mesma perda, pela mesma conversa desconfortável. Uma se perde completamente. A outra permanece firme. O evento é parecido. A reação é diferente. Isso revela algo que poucos querem encarar. Existe uma camada interna entre o que acontece e o que você sente.
Essa camada é a interpretação. É ela que transforma uma demora em rejeição, uma crítica em humilhação, um silêncio em abandono, uma discordância em ataque pessoal. Muitas vezes, a dor que você sente não vem apenas do fato em si, mas da história que sua mente criou em torno dele. E essa história surge rápido, tão rápido que parece realidade. A pessoa não respondeu e a mente já conclui: ela não se importa. Alguém falou com um tom neutro e a mente diz: ele está me desprezando. Um plano não deu certo e a mente dispara: nada funciona para mim. Perceba, o fato é uma coisa, a conclusão é outra, mas quando você não observa esse processo, as duas coisas se misturam. Você já não reage ao que aconteceu, reage ao que aquilo passou a significar dentro de você. Os estoicos compreendiam isso com profundidade. Eles sabiam que a maior parte do sofrimento humano nasce quando confundimos realidade com interpretação. O mundo apresenta um acontecimento, a mente adiciona um significado, o corpo sente esse significado como se fosse uma verdade absoluta. A liberdade começa quando você aprende a separar essas partes. Número 2. Sua primeira reação nem sempre é a verdade completa. A primeira reação costuma parecer honesta, e de certa forma ela é. Ela mostra algo que está vivo dentro de você. Mostra uma sensibilidade, uma memória, uma expectativa, um medo, uma ferida antiga, uma necessidade que talvez você ainda não tenha examinado. Mas ela não mostra tudo. A primeira reação é apenas a primeira camada. Quando você se sente ofendido por uma frase, talvez a frase tenha sido realmente ruim, mas talvez ela também tenha tocado em uma crença antiga de que você precisa ser sempre respeitado para se sentir seguro. Quando você se sente rejeitado por uma ausência, talvez a ausência tenha sido dolorosa, mas talvez ela também tenha ativado um medo profundo de não ser importante. Quando você se sente diminuído por uma crítica, talvez a crítica tenha sido injusta. Mas talvez ela também tenha encontrado dentro de você uma insegurança que já existia antes dela. Isso não significa que sua dor seja falsa, significa que ela tem raízes. E quando você começa a procurar essas raízes, deixa de ser refém da superfície. Você para de olhar apenas para fora e começa a perceber o movimento interno que dá força ao que acontece. É por isso que certas coisas pequenas permanecem por tanto tempo. Um comentário de poucos segundos pode acompanhar você por horas, porque ele não ficou sozinho. Ele se conectou a memórias, expectativas e interpretações que já estavam prontas para reagir. A palavra de alguém apenas acendeu algo que já estava dentro. Quando você não percebe isso, acredita que o mundo está sempre atacando você. Mas muitas vezes o mundo apenas toca em pontos que ainda não foram compreendidos. E aqui existe uma diferença essencial. Entender não é se culpar. Você não está errado por sentir. Não está errado por se incomodar. Não está errado por ter reações humanas. A questão é, você quer continuar sendo conduzido por essas reações sem examiná-las? Ou quer começar a entender o caminho que elas fazem dentro de você? A maturidade começa quando você consegue dizer: eu estou sentindo isso, mas talvez esse sentimento não seja a história inteira. Essa frase cria espaço, e espaço é poder. Porque enquanto você está completamente identificado com a reação, não há escolha. Você é levado por ela. Mas quando consegue observá-la, mesmo que por poucos segundos, algo muda. Você ainda sente, mas já não está totalmente dentro da sensação. Você percebe que existe uma parte sua capaz de olhar para o que está acontecendo. Essa parte é o início da sua liberdade interna. Número 3. O significado que você dá ao momento muda, todo o peso dele. Pense em como um momento pequeno pode crescer. Uma pessoa muda o tom de voz. Você percebe. A mente registra. Em segundos,
O tom deixa de ser apenas um tom. Ele vira sinal de desaprovação. Depois, vira falta de respeito. Depois, vira prova de que aquela pessoa não valoriza você. E quando percebe, você já não está reagindo a uma mudança de tom. Está reagindo a uma narrativa inteira. Esse é o poder do significado. O acontecimento pode ser pequeno, mas o significado pode ser enorme. Uma resposta curta pode virar indiferença. Um atraso pode virar descaso. Uma discordância pode virar rejeição. Uma crítica pode virar ataque à sua identidade. Um erro pode virar prova de incapacidade. E quanto mais rápido a mente cria esses significados, menos você percebe que eles foram criados. Eles parecem simplesmente verdadeiros, mas significado não é fato. Significado é construção. Ele nasce da sua memória, das suas experiências, das suas inseguranças, das suas expectativas e da forma como você aprendeu a se proteger. Talvez uma pessoa mais tranquila ou mais segura interpretasse o mesmo acontecimento de outra forma. Talvez ela nem desse tanta importância. Talvez ela perguntasse antes de concluir. Talvez ela deixasse passar. Isso não quer dizer que ela seja superior. Quer dizer apenas que o significado criado dentro dela é diferente. E se o significado pode ser diferente, então ele pode ser examinado. Esse é um ponto central. Você não precisa aceitar a primeira interpretação da sua mente como uma sentença. Pode perguntar: o que realmente aconteceu? O que eu concluí? Tenho provas disso ou apenas senti assim? Existe outra maneira de enxergar esta situação? Estou reagindo ao presente ou a algo antigo que foi ativado? Essas perguntas não eliminam imediatamente a emoção, mas reduzem o exagero que a interpretação pode criar. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso não significa que a dor real não exista. Significa que a mente tem a capacidade de ampliar o sofrimento com histórias, previsões, medos e conclusões apressadas. Muitas vezes a realidade é difícil, mas a história que contamos sobre ela é ainda mais pesada. Quando você começa a observar o significado, começa a recuperar autoridade sobre sua experiência. A vida continua acontecendo. As pessoas continuam dizendo coisas. Situações ainda saem do controle. Mas você deixa de entregar à primeira interpretação o direito de definir todo o seu estado interno. Número 4. Existe um espaço entre o estímulo e a sua resposta. A maioria das pessoas vive como se não existisse intervalo entre o que acontece e a reação. Alguém fala, ela responde. Alguém provoca, ela se altera. Alguém critica, ela se defende. Alguém se afasta, ela entra em ansiedade. Parece automático, parece inevitável. Parece que a vida aperta um botão e a emoção simplesmente explode. Mas existe um espaço, pequeno, discreto e quase invisível no começo. Um espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço onde a interpretação se forma. Um espaço onde você pode perceber o que sua mente está fazendo. Esse espaço é o campo de treinamento do autocontrole. No início, ele pode durar apenas 1 segundo. Talvez você só perceba depois que já reagiu. Talvez diga algo no impulso e minutos depois pense: eu fui levado de novo. Tudo bem, até perceber depois já é um avanço, porque antes você nem percebia. Com prática, começa a notar durante. Depois começa a notar antes. Você sente o corpo mudar, a respiração fica mais curta, o rosto esquenta, a mente acelera. Surge a vontade de responder, justificar, atacar, se defender, se fechar ou fugir. E nesse instante, você pode fazer algo simples, mas poderoso: pausar. Não é uma pausa teatral, não é silêncio para parecer superior. É uma pausa interna, um pequeno retorno para si mesmo. Você pergunta: o que está acontecendo de verdade? O que estou prestes a concluir?
Essa reação vai me fortalecer ou apenas me descarregar? Eu preciso responder agora ou posso esperar a minha mente clarear? Essa pausa não faz você perder força. Ela impede que você entregue sua força ao impulso. Com o tempo, essa prática muda sua vida, porque a reação automática perde velocidade. Aquilo que antes tomava conta em segundos começa a passar por uma espécie de filtro. Você ainda sente, mas sente com mais consciência. Ainda se incomoda, mas não se confunde tanto com o incômodo. Ainda percebe a provocação, mas não entra nela com a mesma facilidade. É aqui que o estoicismo deixa de ser teoria e vira prática. Não é sobre falar bonito sobre autocontrole, é sobre encontrar esse espaço no meio do dia, no meio da conversa, no meio da tensão, no meio da vida real. Número 5. Clareza. Exige coragem, porque ela tira suas desculpas. Existe uma razão pela qual muita gente evita olhar para dentro. Porque quando você começa a enxergar seus próprios padrões, perde algumas desculpas confortáveis. É mais fácil dizer, eu sou assim porque as pessoas me provocam. É mais fácil acreditar que seu estado interno depende totalmente do comportamento dos outros. É mais fácil colocar toda a responsabilidade no mundo, porque assim você não precisa examinar o que a sua mente faz com aquilo que acontece. Mas clareza tem um preço. Ela mostra onde você está entregando poder, mostra onde você está dependendo demais de aprovação, mostra onde transforma silêncio em rejeição, mostra onde confunde discordância com ataque, mostra onde interpreta atraso como desprezo, mostra onde exige que o mundo confirme seu valor o tempo todo. No começo, isso pode ser desconfortável. Mas é exatamente esse desconforto que abre a porta para a verdadeira mudança. Os estoicos não buscavam uma vida sem emoção. Eles buscavam uma vida sem escravidão emocional. A diferença é enorme. Eles não queriam se tornar pedras, frios e incapazes de sentir. Queriam se tornar homens e mulheres capazes de ver com mais clareza, agir com mais razão, e não serem dominados por cada movimento externo. Clareza não endurece você. Clareza limpa sua visão. Ela permite que você veja o acontecimento sem tanta distorção. Permite que você perceba a emoção sem obedecer cegamente a ela. Permite que você reconheça uma ferida sem deixar que ela decida sua vida. Carl Jung também dizia que, até tornarmos consciente o que está inconsciente, aquilo dirigirá nossa vida e chamaremos de destino. Essa frase é profunda, porque mostra como muitos comportamentos repetidos não são escolhas livres, são padrões não examinados. A pessoa repete a mesma reação, entra nos mesmos ciclos, sente as mesmas dores e acredita que é assim mesmo. Mas, na verdade, ela está sendo guiada por algo que ainda não compreendeu. Quando você torna o padrão visível, ele perde parte do controle. O que é visto pode ser trabalhado. O que é entendido pode ser ajustado. O que antes parecia inevitável começa a se tornar escolha. Não de forma perfeita, não de um dia para o outro, mas de modo real e progressivo. Número 6. Você não precisa ser frio para ser forte. Muita gente confunde estabilidade com frieza. Acredita que ser forte é não sentir nada, não demonstrar nada, não se importar com nada. Mas isso não é força. Muitas vezes é apenas uma armadura, e armaduras protegem, mas também isolam. A força verdadeira não está em matar a sensibilidade, está em não ser arrastado por ela. Você pode sentir dor sem virar a dor. Pode sentir raiva sem se tornar destrutivo. Pode sentir insegurança sem deixar que ela escolha por você. Pode se incomodar com uma crítica sem transformar aquilo em uma sentença sobre sua identidade. Pode passar por uma rejeição sem concluir que você não tem valor.
Essa é uma diferença decisiva. Ser levado pela emoção significa permitir que ela defina o que você pensa, o que você faz, como você se enxerga e como interpreta o mundo naquele momento. Mas observar a emoção significa reconhecer que ela está presente sem entregar a ela o comando completo. A emoção aparece, você a sente, mas também percebe que existe algo em você maior do que ela. Quando desenvolve essa percepção, você se torna mais estável. Não porque a vida fica leve o tempo inteiro, mas porque os acontecimentos deixam de atravessar sua identidade com tanta facilidade. Uma crítica vira informação a ser analisada, não uma condenação. Uma perda vira experiência dolorosa, não prova de fracasso. Um silêncio vira silêncio, não necessariamente abandono. Uma provocação vira algo que você pode escolher não alimentar. Isso muda a forma como você caminha. Você deixa de viver reagindo como se cada situação tivesse o direito de dizer quem você é. Aos poucos, entende que o mundo pode tocar você, mas não precisa definir você. Pode afetar seu momento, mas não precisa dominar seu centro. Pode trazer desconforto, mas não precisa roubar sua direção. Essa é uma força muito diferente daquela que tenta parecer invulnerável. É uma força mais madura, mais limpa, mais silenciosa. Ela não precisa provar, não precisa levantar a voz, não precisa vencer toda a conversa. Ela se revela na maneira como você permanece presente quando algo tenta puxar você para o caos. Número 7. Depender do externo é entregar sua estabilidade a algo instável. Uma das grandes armadilhas da vida é buscar estabilidade em coisas que mudam o tempo inteiro. A opinião dos outros muda, o humor das pessoas muda, as circunstâncias mudam, resultados mudam. Planos mudam, relações mudam, o ambiente muda. Se sua paz depende de tudo isso ficar favorável, sua paz estará sempre ameaçada. Talvez você perceba isso em situações simples. Um elogio melhora seu dia. Uma crítica estraga sua noite. Uma mensagem respondida rápido traz alívio. Uma demora traz ansiedade. Uma atitude carinhosa faz você se sentir seguro. Uma frieza momentânea faz você duvidar de si mesmo. Sem perceber, sua estabilidade começa a flutuar de acordo com variáveis que você não controla. Os estoicos chamavam atenção para esse ponto com muita firmeza. Não porque desprezavam relações, conquistas ou reconhecimento, mas porque sabiam que tudo aquilo que está fora do seu domínio direto não pode ser a base da sua paz. Pode ser agradável, pode ser desejável, pode ser importante, mas não deve ser o alicerce. Existe uma diferença entre preferir e depender. Você pode preferir ser respeitado, mas não depender disso para manter a dignidade. Pode preferir ser compreendido, mas não depender da compreensão de todos para se sentir inteiro. Pode preferir que as coisas deem certo, mas não depender de cada resultado para manter sua força. Pode preferir aprovação, mas não depender dela para reconhecer seu valor. Quando você entende essa diferença, algo se reorganiza por dentro. Você continua vivendo no mundo, continua se relacionando, continua buscando bons resultados, continua se importando, mas deixa de colocar sua fundação em mãos instáveis. As coisas externas ainda importam, mas já não governam você do mesmo jeito. Sêneca afirmava que o homem mais feliz é aquele que depende de si mesmo. Isso não significa isolamento, arrogância ou rejeição ao outro. Significa construir um centro interno forte o suficiente para não desmoronar a cada mudança externa. Esse centro é construído aos poucos, a cada pausa, a cada interpretação questionada, a cada reação observada, a cada momento em que você volta para aquilo que realmente depende de você, seus julgamentos, suas escolhas, sua conduta, sua resposta. Número 8. A prática começa nos pequenos momentos. Muitos esperam grandes crises para praticar autocontrole.
Mas a mente é treinada nos detalhes, nas conversas pequenas, nas frustrações simples, nas mensagens não respondidas, nos comentários ambíguos, nas discordâncias do dia a dia, nos atrasos, nas pequenas decepções. É nesses momentos que você descobre se está realmente se tornando mais consciente ou apenas gosta da ideia de ser consciente. Quando alguém fala algo que incomoda, observe. Antes de responder, note o que sua mente quer fazer. Ela quer atacar, quer se defender, quer se explicar, quer transformar aquilo em prova de desrespeito, quer puxar uma lembrança antiga para fortalecer a reação. Esse momento é ouro, porque ali você pode treinar uma nova forma de existir. Não precisa resolver tudo na hora. Não precisa se tornar perfeito. Apenas observe com honestidade. Minha mente está criando uma história. Estou assumindo algo sem ter certeza. Estou misturando o presente com experiências antigas. Estou prestes a reagir a um significado, não apenas ao fato. Essas observações parecem pequenas, mas acumulam força. Cada vez que você percebe o padrão antes de ser engolido por ele, enfraquece o automatismo. Cada vez que separa fato de interpretação, ganha clareza. Cada vez que permite a emoção existir sem transformar aquilo em identidade, aumenta sua estabilidade. Com o tempo, situações que antes levavam você para longe de si mesmo começam a perder intensidade. Não porque você se tornou indiferente, mas porque agora consegue enxergar melhor. E quando enxerga melhor, sofre menos com distorções. A prática estoica não é um discurso bonito para momentos tranquilos. É uma disciplina silenciosa para quando a vida aperta, quando o ego quer reagir, quando a mente quer concluir rápido, quando o corpo pede uma resposta impulsiva. E é exatamente aí que você cresce. Não quando tudo está fácil, mas quando algo tenta dominar você e pela primeira vez você percebe que pode não obedecer imediatamente. Número 9. Quando você muda a interpretação, muda a experiência. Existe uma transformação quase invisível que acontece quando você começa a viver dessa forma. O mundo continua o mesmo em muitos aspectos. Pessoas ainda serão imprevisíveis, palavras ainda serão ditas sem cuidado, situações ainda sairão do plano. Nem tudo será justo, nem tudo será claro, nem todo mundo entenderá você. Mas algo em você muda. Você passa a observar mais e assumir menos. Percebe o que acontece, mas não define imediatamente o significado. Sente a emoção, mas não se entrega totalmente a ela. Nota a provocação, mas não se sente obrigado a entrar nela. Ouve a crítica, mas decide filtrar antes de absorver. Enfrenta o silêncio, mas já não transforma automaticamente a ausência em rejeição. Isso cria uma calma diferente. Não é uma calma frágil, que só existe quando tudo está bem. É uma calma construída na consciência. Ela permanece mesmo quando há desconforto, porque não depende da ausência de problemas. Depende da sua capacidade de enxergar com mais precisão. A emoção fica mais próxima do tamanho real do acontecimento. Ela não cresce tanto com histórias extras. Não se mistura tão facilmente com feridas antigas. Não vira uma tempestade completa a partir de uma pequena nuvem. E nesse processo, você começa a recuperar partes de si mesmo que antes eram entregues ao mundo sem perceber. Recupera sua atenção, recupera sua energia, recupera seu silêncio interno, recupera sua capacidade de escolher, recupera a confiança de que pode lidar com o que sente sem ser destruído por isso. Esse tipo de mudança não faz barulho. Ninguém talvez perceba de imediato, mas você percebe. Percebe quando não responde como antes. Percebe quando uma frase que antes ficaria dias na sua cabeça, agora passa mais rápido. Percebe quando consegue respirar antes de concluir. Percebe quando já não precisa que tudo aconteça do jeito ideal para permanecer firme. Isso
É estabilidade começando a criar raízes. E quanto mais raízes internas você cria, menos o vento externo decide sua direção. Número 10. Nada fora de você deve definir quem você está se tornando. A grande mudança acontece quando você entende que os acontecimentos podem influenciar sua vida, mas não precisam definir sua identidade. Alguém pode rejeitar você, mas isso não precisa significar que você não tem valor. Alguém pode criticar você, mas isso não precisa significar que você é incapaz. Algo pode dar errado, mas isso não precisa significar que sua jornada está condenada. Uma pessoa pode ir embora, mas isso não precisa significar que você perdeu a si mesmo. O mundo pode trazer dor, mas a dor não precisa escrever a sua identidade. Essa é a profundidade da frase de Jung. Você não é apenas o que aconteceu com você. Você é aquilo que escolhe se tornar a partir disso. E escolher se tornar não é negar o passado. É parar de permitir que ele interprete tudo por você. É olhar para suas reações e perguntar: isso vem do presente ou de uma história antiga? Isso me protege ou me aprisiona? Isso revela sabedoria ou apenas medo repetido? Quando você faz essas perguntas com honestidade, começa a sair do automático. Você deixa de viver como alguém que apenas responde aos impactos da vida e começa a viver como alguém que participa conscientemente da própria formação. Cada reação observada se torna uma oportunidade. Cada desconforto se torna um professor. Cada interpretação questionada se torna um passo para fora da prisão mental. Isso não significa que nada mais vai doer. Algumas coisas ainda vão doer. Ser humano inclui sentir. Mas agora, a dor não precisa se transformar em comando absoluto. Ela pode ser ouvida, compreendida e atravessada. Aos poucos, você se torna mais difícil de abalar. Não porque criou uma parede em volta do coração, mas porque criou clareza dentro da mente. E uma mente clara não entrega significado tão rápido, não aceita qualquer história, não transforma todo acontecimento em sentença. Não permite que cada pessoa tenha acesso direto ao centro da sua paz. Essa é a verdadeira liberdade. Continuar vivendo, sentindo, amando, tentando, construindo e enfrentando o mundo, mas sem permitir que cada movimento externo defina quem você é por dentro. Número 11. A sua força aparece na forma como você responde. A vida não vai parar de testar sua mente. Sempre haverá algo fora do seu controle. Uma palavra atravessada. Uma resposta inesperada. Uma pessoa que não entende você. Um plano que muda. Uma expectativa quebrada. Um resultado diferente do desejado. A pergunta não é se isso vai acontecer. Vai acontecer. A pergunta é: quem você será quando acontecer? Será alguém que reage no automático, cria histórias rápidas, entrega a paz para cada sinal externo e depois passa horas tentando se recuperar? Ou será alguém que sente o impacto, observa a interpretação surgindo, respira, separa fato de significado e escolhe uma resposta mais consciente? É nessa escolha que sua força aparece. Não na aparência, não na pose, não no discurso, não na tentativa de parecer invencível. A força aparece no instante em que você poderia ser arrastado, mas escolhe permanecer presente. Aparece quando você poderia transformar uma crítica em identidade, mas decide apenas analisá-la. Aparece quando você poderia fazer do silêncio do outro uma prova contra si mesmo, mas escolhe não concluir tão rápido. Aparece quando você poderia alimentar uma reação por orgulho, mas prefere proteger sua paz. Esse é o tipo de força que não precisa de plateia. Ela acontece dentro, em silêncio. Naquele segundo em que ninguém vê, mas você sabe que agiu diferente. E cada vez que você age diferente, reforça uma nova identidade. A identidade de alguém que não é facilmente definido pelo mundo.
Alguém que não vive mais preso à primeira interpretação. Alguém que não se abandona diante de cada emoção. Alguém que entende que clareza é poder. Com o tempo, isso se torna natural. Você não precisa mais lutar tanto para pausar. A pausa aparece. Não precisa se esforçar tanto para questionar. A pergunta surge. Não precisa se convencer o tempo inteiro de que não deve reagir. A própria consciência começa a proteger você. E então a vida continua, mas você já não é o mesmo dentro dela. Você se move com mais calma, com mais precisão, com mais presença. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou mais lúcido. Não porque nada toca você, mas porque o que toca você já não decide tudo por você. E talvez essa seja uma das maiores conquistas de um ser humano. Chegar ao ponto em que o mundo ainda acontece, mas já não manda completamente. Se esta mensagem falou com algo real dentro de você, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal O Grande Estoico e continue acompanhando os próximos conteúdos. Aqui, cada reflexão é um passo para fortalecer sua mente, compreender suas reações e construir uma estabilidade que não dependa tanto do que acontece fora. E lembre-se, o que atinge você pode até chegar pelo mundo, mas o significado que isso recebe nasce dentro da sua mente. Quando você aprende a observar esse significado, deixa de ser prisioneiro dele.